cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a ficar de pé para darmos início ao nosso culto na presença do Senhor. Momento onde você vai fechar os seus olhos, pedir: Senhor, me dá uma plena comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós precisamos fazer essa conexão agora. Aquilo que está ligado na terra será ligado no céu. E nós só vamos conseguir isso se nós entrarmos na presença de Deus. Então nessa hora você vai fechar os seus olhos e entrar nessa conexão com o céu. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo és o teu nome. Glória a Jesus. Senhor Deus, nós queremos nesta hora, Pai, entrar na Tua santa presença. Pai, tudo o que nós precisamos é ter essa conexão com a Tua eternidade. Esvazia, Pai, a nossa natureza humana, a nossa razão, e nos enche do Teu Espírito Santo de Deus, Pai. Que nossos ouvidos nessa hora ele possam ser sensíveis à Tua voz. Pai, ainda que o nosso pecado fosse como o carmesim, eu sei que você pode tornar ele como a branca lã. Lava nossas vestes, Pai, no sangue do Cordeiro. Visita o nosso coração com a alegria do Teu Espírito Santo, com a paz que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. E renova a nossa vida na Tua presença nesta hora. Nós oramos assim, Pai, e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Senhor, e muito digno de louvor. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus estamos bons. Glória a Jesus. A alegria de toda a terra
palavra que João Batista disse: Senhor, que tu cresças e eu diminua. Quem precisa aparecer aqui é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, desce sobre nós. Nós temos que estar cheia da presença de Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar mais um louvor. Invoca mesmo, Senhor. Habita aqui, Pai. Faz morada. Eu preciso de ti, Deus. Glória a Deus. Entra na minha casa. Entra na vida da minha filha, do meu filho, do meu trabalho. Glória a Jesus. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer que comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Mesmo Jesus. quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso ter, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Graças a Deus. Estava tudo bem, foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem.
falei, do outro lado você vai chegar. Glória a Deus, aleluia. O vento sopra forte, Glória a Deus. a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se endurecem, E Jesus em silêncio, isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade, o que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não andar, e se eu quiser tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi, você vai chegar, mas no meio do caminho querem questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. não mata, a tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata, a tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata, a tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata, a tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não andar, e se eu quiser tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho querem questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra. Gostaria de convidar aqueles que puderem a estarem de pé. Quero saudar a todos também com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós iremos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. A leitura é um pouquinho extensa, mas é muito importante que nós a leiamos na íntegra. Capítulo 4, Evangelho segundo João, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava
mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, e assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe a Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Depois disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que nunca mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, o que tem agora não é teu. E isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, veja que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizei que é em Jerusalém onde se deve adorar? E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tais que assim o adorem. Somente até aqui, irmãos. Vamos assentar. A palavra que nós acabamos de ler, ela mostra que havia ali certo questionamento, né, acerca dos fariseus, acerca de Jesus estar batizando. A palavra fala que Jesus ele não batizava, né, eram os seus discípulos que batizavam. E Jesus então ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. Bom, primeiro, irmãos, eu quero que nós entendamos qual o objetivo e o porquê e que necessidade era essa que Jesus tinha de passar por Samaria. Se nós olharmos geograficamente da Judéia à Galiléia, porque os judeus não passavam por Samaria, então se fizesse esse percurso numa linha reta, seria aproximadamente 219 quilômetros. Mas cortando por Samaria, esse percurso diminuiria, ia para 150 quilômetros, mais ou menos aí de 65, numa conta exata, 69 quilômetros que iria cortar de caminho. Mas será que o objetivo do Senhor Jesus era cortar caminho para chegar mais rápido na Galiléia? Será que a necessidade do Senhor Jesus era economizar tempo? Uma vez que, se nós olharmos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que o Senhor Jesus permaneceu mais 2 dias. Se ele permaneceu mais 2 dias em Samaria, então a necessidade dele não era economizar tempo. Jesus, ele não tinha pressa, ele tinha um alvo. E nós vamos entender exatamente que alvo era esse. Porque o Senhor Jesus, ele sai da Judéia para a Galiléia,
ele passa por Samaria, e aí nós vamos ver uma coisa muito interessante, porque o Senhor Jesus, ele nunca deu viagem perdida. Eu gostaria de trazer uma referência para vocês aqui, muito interessante, que está em João capítulo 11, verso 25, que fala exatamente da ressurreição de Lázaro. Se nós analisarmos a ressurreição de Lázaro, nós vamos ver que Marta e Maria mandam um mensageiro a Jesus, que não estava longe, estava aproximadamente 3 a 4 horas dali, e esse mensageiro ele vai naquele dia e dá o recado para Jesus, dizendo o seguinte: diz ao mestre que aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus, ele não vem, e ele chega para os discípulos e fala assim: olha, essa enfermidade aí não é para a morte, é para que o nome do Pai seja glorificado. Lázaro dorme. E Jesus permanece mais 2 dias. E posteriormente, passados esses 2 dias, no 4º dia, então, Jesus vai ao encontro de Lázaro, de Marta e Maria, e chega lá, ele já está sepultado há quantos dias? Há 4 dias. Então, se nós analisarmos aquilo que é o tempo cronológico humano, né, esse tempo do relógio contado, o tempo Cronos, nós podemos então imaginar a angústia que estava no coração de Marta e Maria, que mandou chamar um mestre, aquele que tinha o poder para curar, e ele chega 4 dias depois e Lázaro está sepultado, morto e cheirando mal. Meus amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quando o Senhor Jesus, ele faz uma promessa, quando o Senhor Jesus, ele entrega uma palavra para a sua igreja, quando o Senhor Jesus, ele estabelece um objetivo, ele nunca dá viagem perdida, ele nunca se atrasa. Olha, você está aqui nesta noite talvez com as suas lutas, eu também tenho as minhas lutas, as minhas provas, mas eu sei que neste dia, neste lugar, o Senhor marcou um encontro conosco, ele está presente neste lugar. Há um propósito do Senhor na sua vida, na minha vida, de todos aqueles que o Senhor Jesus há de conceder uma experiência gloriosa com o seu poder. Ele sabia de todas as coisas, porque ele é um Deus onipresente. E ele sabia o que estava no coração daquela mulher, porque ele é um Deus onisciente. E ele sabia como ele iria operar e de que forma ele iria operar, porque ele é um Deus onipotente. Então Deus sabia exatamente o que ia fazer. Jesus sabia. E ele vai, chega ao encontro ali, chega naquele poço ali. Ele estava cansado da viagem, com sede. E já era quase a hora sexta, sol a pino. E aquela mulher chega e ele pede água àquela mulher. E nós sempre vimos na palavra do Senhor que está escrito assim: olha, mas os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E isso trouxe uma certa perplexidade ao coração daquela mulher, quando viu que Jesus pedia água a ela, sendo ele judeu. E a palavra fala assim: e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas por que não se comunicavam com os samaritanos? Se nós analisarmos dentro daquilo que foi o reino unificado, né, de Saul, Davi, se nós olharmos aquilo que foi o reino unificado até Salomão, nós vamos ver ali que havia um reino só. Um reino só. E nós vamos ver que dentro desse reino unificado ali, houve uma divisão, logo após a morte de Salomão, porque o seu filho, Roboão, ele assume o seu lugar, e havia sido exilado ali um homem chamado Jeroboão no Egito. Ele retorna após a morte de Salomão, e ele pede para que os impostos que estavam enriquecendo o reino e assolando o povo fossem diminuídos. E Jeroboão diz o seguinte: se tu diminuir impostos, nós vamos te servir. E Roboão, em vez de atender os conselhos dos anciões, ele vai até os jovens e diz assim: olha, meu pai, o dedo do meu pai, era da grossura de um dedo mínimo, mas o meu é da grossura do meu polegar. Ele vos açoitou com vara, eu vos açoitar com o escorpião. E houve ali uma divisão. Jeroboão então sai, e 10 tribos seguem Jeroboão, e ali é criado então o reino do norte. E fica com Salomão 2 tribos, e se forma o reino do sul. Nessa divisão ali já houve uma grande separação do que dizia respeito servir ao único Deus, porque Jeroboão ele vai e estabelece a capital em Samaria, e ali em Samaria o que ele faz?
ele começa então a levantar altares, a levantar deuses, outros deuses, bezerros de ouro, e isso é fortalecido lá em Jeroboão II, que foi o rei mais forte dessa dinastia. E Jeroboão então começa a fazer ali os seus altares com um objetivo: olha, nós vamos fazer aqui os nossos altares, nós vamos fazer os nossos templos, para que ninguém saia de Samaria, saia de Israel e vá para adorar a Deus em Jerusalém, em Judá, porque se eles começarem aí, eles vão ficar por lá e aí eu vou perder o meu reinado. Então ali começa a se estabelecer cultos a deuses estranhos. Estabelece também ali a ira do Senhor contra esse povo, e sobre o povo de Israel vem a ira de Deus. E então o rei da Síria manda, seus exércitos, Samaria sitiada, Samaria tomada, é levada cativa. E posteriormente, vendo o rei da Síria que Samaria ficou deserta, ele manda ali então os seus povos, outros povos, para habitar em Samaria. A dizer ali, entre aqueles reinos que estavam, Cuta, Ramate, Sefarvaim, entre outros, para fortalecer o reino do norte. E eles trouxeram o quê? Trouxeram seus deuses para dentro das suas casas. E então começou a haver ali um culto misto dentro de Israel. Cultuava-se a Deus, cultuava-se a deuses estranhos, mulheres judias, o povo judeu se misturando com os outros povos, e assim sucessivamente. Isso fez com que o povo judeu dissesse, afirmasse que o povo samaritano não era um povo 100% judeu. Era um povo idólatra, um povo que não servia ao Senhor, um povo que era impuro. E aí então, essa rixa, ela se forma, mas ela piora mais ainda. 400 anos antes de Cristo, é construído um templo, e esse templo foi construído ali em Gerazim, e aí piorou essa rixa ainda mais. Ficou bem pior, porque aproximadamente 150 anos antes se levanta um judeu chamado João, e esse judeu vai e destrói o templo de Gerazim, o templo de Samaritano. Então havia uma rixa muito grande, para que nós possamos entender por que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram impuros. Por isso que Jesus fala assim: vocês não sabem quem adoram, nós sabemos. A salvação, ela vem dos judeus. E aquela mulher, ela fica perplexa quando Jesus fala assim: dai-me de beber. Por quê? Porque tudo aquilo que o judeu tocasse do povo samaritano o tornava impuro. E para Jesus beber água, ele tinha que tocar no quê? No cântaro, certo? Ele tinha que tocar no cântaro. E ela ficou perplexa com isso. Para Jesus tomar daquela água, ele tinha que conversar com aquela mulher samaritana. Mas o Senhor Jesus, ele não queria só conversar, porque o objetivo do Senhor Jesus não era só travar um diálogo com aquela mulher, mas era levar aquela mulher uma experiência de salvação. O seu coração queria transformar a sua vida. Era fazer com que aquela mulher fosse um veículo de salvação, para que uma cidade inteira fosse alcançada. E o Senhor Jesus começa então a se revelar para aquela mulher: olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, tu me pedirias e eu te daria água que salta para a vida eterna. Então Jesus já começa a se identificar para ela como a fonte das águas vivas. Aquele que iria transformar ela de dentro para fora. Porque o Senhor não queria, e Ele não está preocupado com uma transformação aparente, irmãos. Ele não quer que nós cheguemos aqui só com títulos de crente, mas Ele quer que nós cheguemos na presença dEle com uma alma transformada, remida, lavada com essa água que nos santifica. E começou então uma operação de milagre. E aquela mulher falou assim: então me dá dessa água para que eu nunca mais venha aqui tirar, para que eu nunca mais tenha sede. E aquela mulher então, o Senhor Jesus começa a conversar com ela. E ela disse assim: olha, Senhor, não tem com que tirar, o poço é fundo.
E o Senhor Jesus disse para ela o seguinte: olha, vai lá, chama teu marido. Olha aqui que o poder da palavra do Senhor ela faz numa vida. Ela transforma uma vida de pecado em uma vida confessa. Quando nós entramos na presença do Senhor e clamamos o Senhor aqui, nós clamamos crendo que o poder do sangue de Jesus nos redime de todo pecado, e entramos na presença dele sabendo que somos vidas confessas na sua presença. Porque nós entendemos que o Senhor, ele sonda o nosso coração, ele conhece as nossas vidas, ele sabe exatamente o que está no nosso pensamento e na nossa boca antes mesmo de falarmos. É isso que o salmista afirma. E aquela mulher, ela começa a dizer: olha, eu não tenho marido. E ela começa a se confessar. E o Senhor Jesus disse assim para ela: disseste bem, porque tiveste sim, que o que tem agora não é teu. E o Senhor começa a revelar o que estava no coração dela. E começa então a tratar o coração, a tratar a alma. A fonte das águas vivas estava presente. E ela começa então a dizer: então eu vejo que tu és profeta. Ela começa então a identificar Jesus como a fonte das águas vivas, só não, mas como é aquele que é o dono da água viva. Aquele que era o Messias, aquele que era o Filho de Deus. E aquela mulher então, provando daquela água, que não era a água de um poço estagnado, mas era a água viva que desceu dos céus, era Jesus que estava diante dela. Ela corre para aquela cidade e ela começa a dizer: eu encontrei aquele a qual as Escrituras falam, o Messias. E naquela cidade houve uma grande conversão. Meus irmãos, eu quero aprofundar um pouco mais. Eu gostaria de mostrar para os irmãos de que a operação do Senhor Jesus, ela nos relata algo extraordinário. Todos aqueles que procuravam o Senhor Jesus, procuravam porque tinham uma necessidade. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com uma necessidade. Eu tenho uma grande necessidade diante de Deus. Tem chorado muito aos pés do Senhor e tem pedido ao Senhor um milagre. Você quer um milagre? Você precisa de um milagre? Ninguém nunca veio à presença de Deus a primeira vez simplesmente porque amava Jesus. Eu vou para a igreja, vou me converter porque eu amo. Não, você veio, nós viemos porque nós tínhamos uma necessidade. E nós entramos na presença desse Deus. Não é verdade, irmãos? Mas a nossa necessidade nos aproximou desse Deus maravilhoso. A nossa necessidade, nós como vidas confessas na presença do Senhor, como necessitado que somos, nos aproximou desse Deus. E aquela mulher se aproximou do Senhor. E Deus falou. Jesus falou com ela de uma forma como ninguém jamais tinha falado. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se nós lermos a palavra do Senhor um pouquinho mais, nós vamos ler que o Senhor, quando saiu dali, ele operou um milagre. Se os irmãos quiserem acompanhar, está no verso 43 do capítulo 4. E 2 dias depois partiu dali. Jesus ficou 2 dias em Samaria. Então, Jesus ele não estava com pressa. Jesus ele não tem pressa de operar o milagre. Ele tem pressa de salvar. E nós vamos entender o porquê. Porque Jesus ele saiu dali 2 dias depois, e saiu dali e operou o segundo milagre. Qual foi o primeiro milagre? As bodas de Canaã da Galileia. Não é isso? A água transformada em vinho. E ele sai dali e ele opera o segundo milagre, que é a cura do filho de um régulo. Eu pergunto para os irmãos: Jesus operou algum milagre, está escrito aqui na palavra, em Samaria, visível? Ele operou? Se a palavra está dizendo que o segundo milagre que ele operou foi quando ele saiu de Samaria, mas sabe o que Jesus operou? O maior milagre de todos, o milagre da salvação, meus irmãos. E esse milagre não tem preço. Aqueles que estavam ali estavam tão sedentos da água viva, tão sedentos da água viva, que Jesus ele não operou ali, a palavra não descreve nenhum milagre visível, mas ele operou o milagre da salvação. Ele operou o milagre da vida. E aí nós trouxemos para os irmãos uma introdução, mostramos aqui o porquê que os samaritanos, eles não se comunicavam com o povo judeu, por causa da idolatria. E Jesus ele diz assim: a hora vem em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Quando nós entramos na casa do Senhor, nós viemos com muitas idolatrias no nosso coração. Nós entramos na casa do Senhor
vindo deste mundo com muitas idolatrias nos nossos corações. Eram idolatrias patentes dentro do nosso lar. Eram idolatrias patentes dentro do nosso ambiente do trabalho. Eram idolatrias que estavam dentro dos nossos corações. E nós achávamos que estávamos servindo a Deus e não estávamos, porque precisava de uma experiência verdadeira com um Deus Salvador, transformador, regenerador, Criador dos céus e da terra, o Deus imutável, o Deus 3 vezes santo, o Deus perfeito, o Deus que se compadece quando Ele olha para as nossas vidas. Nós começamos então a ver que nós entramos na presença do Senhor, e o Senhor um dia começou a se revelar aos nossos corações, dizendo: eu estou procurando os verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e verdade. Irmão, nós somos verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? Adore ao Senhor, porque o Espírito Santo, Ele habita em você, e a palavra nos garante e nos afiança de que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está no seu coração. Apocalipse capítulo 3, está escrito: eis que estou à porta e bato, e se abrires, entrarei. É condicional. Deus está neste lugar, Ele está batendo a porta do nosso coração, Ele está pedindo: abre o seu coração. Ele está insistindo e Ele está falando. E a palavra em João 10 diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e as seguem. Meus amados irmãos, esse bom pastor está entre nós. Esse bom pastor é Jesus. Esse bom pastor nos dá a água da vida. Esse bom pastor nos traz refrigério. Esse bom pastor revela o que está no nosso coração. Esse bom pastor cumpre as suas promessas. Esse bom pastor, ele opera os milagres que nós necessitamos, porque a palavra dele não volta vazia. É esse Deus que está entre nós, o Deus Todo-Poderoso. É aquele que está preocupado em salvar. Eu acho que aquela mulher e toda a cidade de Samaria entendeu a mensagem de Jesus quando Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Meus amados irmãos, nós estamos aqui em busca de um reino que não é deste mundo. Nós estamos aqui em busca de um reino eterno. E nós temos nas nossas mãos, nesta hora, trazemos no nosso corpo as marcas de Cristo. Provas, experiências, batalhas travadas, mas em cada uma delas não faltou a presença do Senhor. Sabe por que andamos com Jesus? Porque Ele é o caminho, e nós estamos andando nele. Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos desampara. Não há uma vez sequer em que a igreja ore ao Senhor que o Senhor Ele não escute. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não existe oração poderosa. Poderoso é o Deus que ouve e opera. Não existe oração poderosa. Nós estamos neste lugar, nesta noite, como necessitados de Deus, orando ao Senhor, orando. E nós nos colocamos com humildade: Senhor, não há poder na minha oração, mas a sinceridade, Senhor. Há uma vida confessa, Senhor. Há uma vida transformada. E o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para operar, nele está o poder para operar na sua vida através da sua oração. Por isso, glorifique o nome do Senhor. Deus está neste lugar, meus irmãos, procurando os verdadeiros adoradores. Coloca a sua vida diante do Senhor de forma intensa. Feche os seus olhos. Diz: Senhor, aqui está a minha vida, Senhor. Me enche do Teu Espírito Santo. Aleluia. Graças te damos, ó Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes
Somos templo do Espírito Santo, certo? Você quer identificar o Espírito Santo nas vossas vidas? Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o servo de Deus, quando o crente começa a identificar o fruto do Espírito Santo na sua vida, ele começa a ver então que ele é uma vida remida e é templo do Espírito Santo. Qual a consequência disso? Romanos capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos refutados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, aleluia, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Igreja, nessa hora, fecha os olhos. Fala com Deus nesta hora. Nós ouvimos com anseio, com a sede daquela mulher. Nós queríamos uma bênção da parte do Senhor. Nós não sabíamos aonde ficar.
Aonde adorar ao Senhor agora? Da nossa etapa, da nossa vida de tantos anos, e agora a gente já tinha aprendido que era um lugar, que era um lugar, que era um lugar. E de repente a gente não tinha mais aquele lugar. Aonde adorar? É em Samaria, aonde não funciona? É em Jerusalém, aonde eles nos odeiam? Não, agora não. Agora é em espírito e em verdade. Deus procura adoração perfeita, adoração bonita. Deus procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros. Nós estamos falando nessa noite de adoradores. Nós estamos falando só de adoração. De adoradores. Adoradores que o adorem na simplicidade da alma, com os frutos do Espírito e com a bênção do Espírito Santo no nosso coração. Fala com o Senhor nessa noite, porque a presença do Senhor nessa noite, ela satisfaz o nosso coração. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. E essa luta a qual eu vivo, às vezes fraco, nem sempre é fácil perseverar. Há dias que nada me abala, eu sou tão forte quanto a muralha, nada se atreve a me enfrentar. Mas há dias que parece
primeira missionária descrita na Bíblia não foi uma judia, foi uma samaritana. Não foi uma mulher que teve um casamento estável, ela teve 5 casamentos. E ela conquistou uma cidade para Jesus. Ela conquistou uma cidade para Jesus. E o testemunho daqueles homens foram alcançados pela palavra daquela mulher. A palavra que nos traz vida, a palavra que nos traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, né? Glória a Jesus. Nós te louvamos, meu Pai. Glória a Deus. Te agradecemos porque mais uma vez a bondade e a misericórdia do Senhor esteve conosco. Tudo está nas tuas mãos e o Senhor está no controle de todas as coisas. Recebe, Senhor Deus, este culto na tua presença e em teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repouse, Senhor, sobre o teu povo, a tua igreja, até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. Sentados, irmãos. É a palavra que João Batista disse: Senhor, que tu cresças e eu diminua. Quem precisa aparecer